Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Henrique e hoje a gente vai estar dando continuidade à minha série de vídeos na qual eu apresento a minha decklist dos meus decks de Yu-Gi-Oh! E hoje eu vou estar fazendo a apresentação de um deck bem diferente que eu tenho, que é o meu deck de Exódia, meu deck de controle Exódia, exatamente. É... Então já já a gente vai para esse vídeo. Antes eu só queria fazer um aviso que pra quem ainda não viu, meu último vídeo do canal foi o meu decklist do meu deck de Cyberdark Numeron, que é um deck que também é original da minha parte, que eu gosto bastante. E quem tiver curiosidade de ir lá assistir, vai lá, dá um joinha e fortalece aí o nosso canal, por favor. Para ajudar nós a crescer aí e dar uma motivada para fazer mais os vídeos. Inclusive o vídeo de deck combo do meu deck de Cyberdark vai sair logo logo. Eu só ainda não tive tempo de fazer ele, já que os vídeos de deck combo dão mais um pouquinho mais de trabalho. Mas é isso. Fora isso, deixa um like aí nesse vídeo já, pessoal, para ajudar. E vamos pro que interessa, né? Que é o decklist do Exódio. Esse deck aqui eu já aviso que é um deck completamente focado em controle de campo e comprar cartas. É basicamente isso. O deck de Exódio eu tenho ele desde que eu comecei a jogar e eu alterei ele tanto, mais tanto. Eu acho que foi o deck meu que mais sofreu transformações e alterações ao longo dos anos que eu fui jogando. Hoje em dia, se brincar, as únicas cartas que eu rodo desde o começo dele é as 5 partes do Exódio e uma outra armadilha, mas fora isso, eu alterei ele praticamente todo. No final do vídeo eu vou dar umas dicas de cartas que podem ser utilizadas nele. E eu já deixo logo avisado que esse deck aqui já chegou ao ponto de ser competitivo pra mim. Na época da Mystic Mine, eu usava a Mine muito nesse deck aqui. Eu já consegui até participar de torneios e ganhar algumas partidas nos torneios usando esse deck. Eu já, num torneio que teve 5 rodadas, eu ganhei duas, empatei uma e perdi duas. Então esse deck aqui foi muito além do meu esperado. E ninguém esperava, cara. Eu lembro que nesse torneio foi muito engraçado, porque todo mundo que me viu jogando lá, o pessoal terminava a rodada, enquanto eu ainda tava lá jogando, todo mundo juntava perto pra ver, porque era realmente uma anomalia no torneio, era engraçado demais. Mas é isso, pessoal. Desculpa a enrolação, mas vamos direto pro vídeo. Vamos logo para o vídeo. Vamos começar com as cartas principais, né? Que não pode faltar, que são as 5 partes do Exódia, ou Proibido. Essas partes, como a maioria já deve saber, são limitadas a um, e mesmo que não fossem, eu não recomendaria rodar mais de uma delas, porque pode brincar muito a sua mão. Mas enfim, além dessas 5 cartas, eu rodo um lendário Exódia encarnado. Por quê? Porque caso no pior dos casos, se alguém banir alguma peça minha ou alguma coisa do tipo, esse cara vai ser meu segundo plano. Porque para cada peça do Exódio no cemitério, ele ganha 1000 pontos de ataque e além disso, ele é inafetado. E além disso, ele pode ser usado para buscar as peças de Exódio que estão no seu cemitério. Ele todo final da sua toda, toda vez na sua end phase, ele devolve obrigatoriamente uma carta do Exódio do cemitério para sua mão. E isso é muito bom, porque esse cara aqui, sinceramente, no meu deck inteiro, ele é o único que busca a cabeça do Exódio. Ter a cabeça do Exódio no cemitério é um problema, porque somente esse cara aqui que pode pegar ela de volta. Então já fica aí uma dica de um ponto fraco desse deck, para quem se interessar em montar ele futuramente. Além dessas cartas, o único monstro que eu rodo além dessas cartas são a Irmã Fantasma Cornalis Assustador. Essa aqui é uma, pra quem não conhece, é basicamente uma irmãzinha da Ashe, né? De tipo água. Essa carta tem um efeito de na vez do seu oponente, ou na verdade de qualquer momento, você pode descartar ela pro cemitério e sempre que o seu oponente fazer uma invocação especial, você vai ganhar os pontos de ataque do monstro que ele invocou nos seus pontos de vida. Ou seja, se ele invocou um Cyber Draco especialmente, mais 2100 pontos na sua vida. E isso é para toda invocação que ele fizer no turno. Eu já cheguei a ficar com quase 30 mil de vida só em um turno, em uma jogada do meu oponente, porque ele não se importou com essa carta e foi combando, e meus pontos de vida foram só aumentando. Essa carta é muito boa porque ela te dá prolonga a sua vida, e no pior dos casos, se você não conseguir começar jogando ou se a sua mão vier ruim, essa carta vai segurar o jogo para você de uma forma muito boa. Agora indo para as cartas mágicas de compra, eu uso 3 do Pote da Prosperidade.
Essas aí são próteses, obviamente, porque né, não tem o comum delas ainda, mas eu uso próteses porque é um deck for fun. E essa daí é a melhor carta buscadora que existe no jogo atualmente, né? De compra que existe no jogo atualmente. Mas elas estão no olho da cara, então é a vida. Fora elas, eu rodo 3 do pote da dualidade. Essas cartas são muito boas, porque ela não vai fazer diferença nesse deck, porque você não vai fazer invocação especial. A única invocação especial que você pode fazer é do Exódio encarnado. E é muito difícil você ativar essa e fazer ele no mesmo turno. Mas fora isso, essas cartas se combam, porque o pote da prosperidade, quando você ativa, você não pode ativar mais efeitos de card que comprem cartas para sua mão. Mas o pote da dualidade pode ser ativado no mesmo turno que você usar ele. Por quê? Porque ele não compra, ele revela e adiciona a sua mão. Então é meio que uma forma de burlar um pouco o texto do Caixa da Prosperidade. Fora essas cartas, eu rodo um Dia de Paz, um Enterro de Outra Dimensão e um Goblin Inexperiente. Um Dia de Paz, se eu pudesse, eu rodava 3 nesse baralho, porque além dele me comprar, ele segura um turno pra mim, porque quando ele é ativo, eu e meu oponente compramos uma carta, mas até o final do turno do meu oponente ninguém sofre dano. Então essa carta é muito boa. Queria poder dizer o mesmo do Goblin Inexperiente. Ela só tá aqui porque, querendo ou não, ela reduz a quantidade de cartas no meu deck, apesar de dar 1000 pontos de vida pro meu oponente. E sinceramente, nesse caso tem que tomar cuidado, porque se você estiver muito próximo num torneio e o tempo estiver próximo de acabar, essa carta pode te prejudicar. Você pode acabar perdendo por conta dela. Então você tem que ficar de olho nisso. E o Enterro de Outra Dimensão eu uso para caso algum infeliz vai lá e dá uma Khaled numa peça do Exódia. Aí a única forma que eu tenho no baralho inteiro de trazer carta banida de volta pro cemitério é usando essa carta. Você também pode usar aquele pote da. Eu esqueci o nome daquele pote, que é um pote que é uma magia rápida que você pode devolver 3 cartas pro seu deck e comprar uma carta. Também. Eu usava ele antigamente, mas eu prefiro usar o Enterro Tolo, por quê? Porque aquele pote, ele toma Ash. E isso é muito ruim. Tipo, a única carta que pode te salvar, pegar sua peça de volta para sua mão, tomar uma Ash, seria muito, muito, muito forte, entende? Seguindo para as magias, eu uso 3 Hygiex. Elas, assim como as Hand Traps que eu mostrei anteriormente, são mais usadas quando eu vou em segundo, para destruir o campo do meu oponente, para eu conseguir jogar. Seguindo, eu uso 2 fábricas negras de produção maciça, são para buscar as peças do Exódia normais que tiverem no cemitério para mão. E essas cartas são usadas junto com as cartas Armadilhas Obliterar, que é uma das poucas cartas do arquétipo Exódia que eu uso nesse deck, e que são uma das poucas que tem no jogo que servem para alguma coisa. Para quem não sabe, essas cartas, elas dão alvo no monstro no campo, em qualquer campo, devolvem ele para a mão, ao mesmo tempo que enviam uma peça do Exódia para o cemitério. Aliás, nem precisa ser uma peça do Exódia, pode ser uma carta Exódia, então você pode enviar até o Exódia encarnado para o cemitério. Mas seguindo, eu uso 3 Rivalidade dos Senhores da Guerra. Essa carta loca os jogadores em um único tipo de monstro. Eu também, com o mesmo propósito, eu uso 3 Duelo Gozen, que loca os 2 jogadores em monstros de um único atributo. Essas cartas não me prejudicam praticamente nada, porque afinal de contas eu só tenho um monstro que é de fato invocado, que é o Exódio encarnado, e eu praticamente nunca invoco ele. Isso aí é mais para prejudicar meu oponente, porque elas combam justamente com essas cartas aqui, que é o Ojama Trio e o Ojama Duo. Para quem não sabe, essas cartas fazem basicamente a mesma coisa, elas dão fichas Ojamas pro seu oponente, e essas fichas entrando no campo do seu oponente, elas não podem ser usadas como tributo, então ele não pode tributar elas para se livrar deles. Isso é um ponto muito importante que muitas pessoas esquecem na hora de usar essa carta. Ou seja, se eu ativar uma carta dessas e um duelo Gozen, o meu oponente vai ficar alocado em monstro do tipo luz. Isso já mata uma grande quantidade de decks. Mas o ideal mesmo é usar essas cartas junto com rivalidades dos Senhores da Guerra. Porque ele vai alocar ele em monstros tipo besta. E hoje em dia não tem praticamente nenhum deck que use monstros tipo besta especificamente. Além do que essas fichas não têm ataque. Então, mesmo que ele passe para modo de ataque, ele não vai conseguir te dar dano. E também, no pior dos casos, caso você saia com
o Jama Trio ou a Jama Dupla na sua mão, se você ativar as duas, você vai alocar as 5 zonas de monstro do seu oponente. Isso já pode prejudicar ele bastante. Mas enfim, indo para a última armadilha que eu uso, a armadilha de contenção, por assim dizer, é a drenabilidade. No lugar dessa drenabilidade ficava as minhas falecidas Mystic Mine. Ô, saudade dessa carta. Essas cartas me fizeram esse deck dar uma surra num Tiara Elements antes da Ballista, hein? Pra vocês terem uma ideia de como esse deck era bom com Mystic Mine. Pô, saudade de verdade. Mas enfim, essas cartas aqui são muito boas. A única coisa ruim é que ela, ao contrário da Mine, não te impede de tomar Ashe, então é a única desvantagem delas. Além da desvantagem de uma observação que eu tenho que fazer, além da desvantagem de usar ela junto com o Exódio Encarnado. Caso essa carta esteja em campo e você invoque o Exódio Encarnado, mesmo ele sendo inafetado, ele vai entrar com os efeitos negados. Então ele vai ficar com 0 de ataque, já fica a dica aí. Essa carta junto com o Exódio Encarnado não dá certo. Mas é um ponto fraco do deck que você tem que saber passar por cima para poder jogar bem com ele. Mas é isso, pessoal. Agora a gente vai para as cartas que você pode usar nesse deck como side, ou caso esteja faltando alguma dessas cartas que eu mostrei. E vamos para a lista. Bom, vamos começar aqui com a principal carta que eu usava bastante nesse deck. Eu usava elas no lugar das Raigeks. Porém, eu acabei optando por mudar, porque a Raigeki de fato se mostrou mais efetiva, que é o Dragão Alado de Ra modo Esfera. Essa carta aqui é interessantíssima, porque se você for jogar em segundo, seu oponente invocar mais de 3 monstros, você invoca ela lá do campo do seu oponente, e aí você faz o quê? Ativa Duelo Gozen ou Rivalidade Senhores da Guerra. E o seu oponente vai ficar alocado em monstro Besta Divina e Besta Divina e o atributo divino, que praticamente não existe carta no jogo inteiro que tem esse atributo, então ele não vai poder de fato invocar nenhum monstro. Essas cartas aqui são muito boas, eu rodei elas num bom tempo no baralho, só que era muito difícil eu conseguir usar elas, então eu recomendo usar a Raigeki, mas em side eu recomendo usar ela. Assim também como em side eu recomendo usar 3 do artefato Lança do Destino, porque vamos supor que você está num torneio, aí você ganha a primeira. Seu oponente vê qual é a do teu deck e ele vai falar: vou jogar um monte de DD Corvo ou os Bestials para poder ferrar com o deck dele, né? Porque ele só tem uma carta que impede as cartas dele, que traz as cartas banidas dele de volta. Então se eu matar o Exódia dele, acabou o jogo. Aí essas cartas estão aí para isso. Você já começa com ela. Se seu oponente der alguma carta que fosse banir alguma peça sua do Exódia, você ativa ela. E essa carta é boa também porque ela funciona em 2 turnos, né? Então você pode dar ela no seu turno e que ela vai funcionar ainda no turno do seu oponente. E tem decks que impedir o oponente de banir cartas é muito bom. Agora, continuando nas cartas de controle de campo, eu uso 3 da Só Pode Haver Um. Essa carta aqui me prejudica um pouco, porque se eu ativar ela, eu não posso invocar o Exódia, o Exódia Encarnado. Porém, essa carta aqui ferra muitos decks. Os decks que a Duelo Gozen e a Rivalidade não ferem, essa carta fere, e por isso às vezes eu opto em usar ela. Agora indo para a parte de proteção do deck, eu rodo 3 do Suborno Obscuro. Você vai me perguntar, mas por que você usa essa carta? Simplesmente porque o maior ponto fraco desse deck é o Espanador de Penas da Arpia e as cartas de remoção de Spell e Trap. Então, apesar dessa carta ter um custo meio ruim de seu oponente acaba comprando uma carta, ela ainda assim te salva demais. Porém, se você não quiser usar essa carta, que é uma das mais baratas e fáceis de achar, e você preferir usar uma carta que vai ser pior ainda para o seu oponente, eu recomendo usar o selo amaldiçoado da Magia Proibida. Essa carta aqui é insana, ela também estava no deck que ganhou o YCS. Essa carta basicamente, quando o seu oponente ativar uma carta mágica, você pode descartar outra carta mágica, você vai negar o efeito da carta que ele ativou, negar e destruir ela. E pelo resto do turno, seu oponente não pode mais ativar cartas com o mesmo nome da carta que foi negada. Então, se você tomar um Tornado Gêmeos e aí negar um deles com essa carta, você vai impedir o seu oponente de usar os outros 2 dele que estão no deck.
E fora essas cartas, com o mesmo propósito ainda, eu uso uma limpeza de spells. Uso uma porque eu não tive a oportunidade de achar outras duas cópias dela. Ela é uma carta bem antiga, mas bem rara. Mas é muito boa e muito sinistra também. Por quê? Cuidado para não pular da cadeira, pessoal. Essa carta aqui é bem estranho o efeito dela. Você pode, quando seu oponente ativar uma carta de magia, você pode descartar duas cartas da sua mão. Sim, o custo é muito forte, mas para esse deck de Exódio aqui não tem tanta diferença duas cartas na sua mão, porque muitas vezes é um brick. Você descarta duas cartas da sua mão e você vai negar o efeito da carta. E além disso, você vai olhar a mão e o deck. Sim, você vai olhar a mão e o deck do seu oponente e mandar as cartas que têm o mesmo nome da que você negou para o cemitério. Ou seja, você vai poder ver o que o seu oponente colocou no seu deck para te alterar e o que está te esperando, além de ver a mão dele e já ter um planejamento do que vai acontecer. E além do que, você se livra das cartas que podem te prejudicar. Essa carta é muito boa. Eu já usei ela num torneio uma vez, o cara até ficou tão surpreso que eu ativei ela, que ele foi lá e chamou o juiz para confirmar se essa carta realmente existia e se ela não era banida. Mas não, ela é liberada 3. Mas é isso, pessoal. Se vocês quiserem, eu posso trazer uma decklist de um deck de Exódia mais básico, tipo usando Bruxa da Floresta, a Legião do Bobo da Corte, essas cartas assim que eu usava antigamente. Também as cartas de livro da magia também, que eu usava bastante. Mas o meu deck competitivo do Exódia é esse, no formato atual. Vamos rezar por um dia pelo menos a main chegar a 1 para esse deck voltar a ser mais interessante. Mas até lá, é isso aí. Valeu por ter assistido. Deixa o like aí no vídeo, comenta aí se tiver alguma dúvida e até a próxima.